Conheço o iceberg das Lost Medias, um iceberg muito interessante. Quando uma mídia chama pouca atenção, ela é esquecida com o passar do tempo, e tem até algumas que desaparecem e se tornam bem difíceis de encontrarem. E só pelo fato de a mídia ficar perdida por um bom tempo, ela acaba se tornando algo precioso. Pode ser nos cinemas, videogames, séries de televisão e por aí vai. Hoje vocês irão conhecer mídias que não chamaram muita atenção. Na ponta do iceberg irá os casos das Lost Medias mais conhecidos, e no abismo do iceberg irá os casos menos conhecidos e com poucas informações. E agora você irá mergulhar fundo no iceberg das Lost Medias. A superfície. Crackmaster. Crackmaster é um raro curta animado de Vila Sésamo que foi ao ar em 31 de dezembro de 1975. O curta é sobre uma menina deitada na cama e entediada. Sem nada o que fazer, ela começa a imaginar algumas rachaduras na parede do quarto e faz amizade com essas rachaduras. E eles começam a passear pelas paredes até encontrar o Crackmaster, uma rachadura maligna que ameaça as outras rachaduras e acaba se destruindo. Após se aventurar com as rachaduras, a menina se despede dessas rachaduras imaginárias e o curta acaba. Esse curta foi exibido 12 vezes na TV, com sua última exibição em 1980, quase caindo no esquecimento. O curta só começou a repercutir em 2008, com John Armond falando de como se lembra do curta e de como o Crackmaster assustou ele quando criança. E no ano seguinte, John fez um podcast de 9 minutos dedicado ao curta. Depois de 2008, começou uma grande pesquisa para conseguir salvar o raro curta de Vila Sésamo, e em 2013, Dick Kate, um fundador da Lost Media Wiki, recebeu um e-mail de uma pessoa anônima e lá estava o curta completo. Dick Kate aproveitou que recebeu o raro curta e publicou no YouTube, e hoje tem mais de 800 mil visualizações, e também tem uma versão dublada em espanhol encontrada por Patron 712, só que a conta dele no YouTube se chama AT Productions. Assim, o curta foi encontrado. A Day with SpongeBob SquarePants. Esse seria um documentário falso de Bob Esponja, ou uma commentary. Ela seria lançada em 2011 nos cinemas, mas já que a Regal Films e a distribuidora MVD estavam produzindo o filme ilegalmente sem a permissão da Nickelodeon, o filme é inexistente ou nunca foi feito, e a capa do filme é bem ilustrada, com a casa abacaxi do Bob Esponja e com o menino que seria o protagonista do filme, só que ele na verdade é uma imagem estoque, não é um ator verdadeiro. O filme é sobre um menino que foi um concurso criado pelo chefe de Bob Esponja, com medo de que o desenho seja esquecido ou que vire algo do passado. Quem vencer esse concurso iria passar um dia na fenda do biquíni, e o vencedor é um garoto chamado Seth, e ele é levado para passar um dia debaixo do mar com Bob Esponja. No site de compras da Amazon é possível sim achar a venda do filme, mas se você for comprar o filme, ele não vai estar disponível, porque já dito, é uma commentary ilegal, tem supostas imagens e vídeos paródias do filme, mas ele é inexistente. Clockman. O Homem do Relógio Catavento em português é uma animação da antiga Tchecoslováquia produzida em 1976 e ficou perdida por quase meio século e é considerada uma das animações infantis mais assustadoras na história. A animação é sobre a Sally, uma menina que ganhou luvas novas de sua mãe e de algum jeito ela perde essas luvas. Ela fica desesperada e encontra o mago, e ele oferece luvas novas, mas desde que conte a verdade para sua mãe, e a menina acaba não cumprindo o acordo com o mago e é sequestrada por ele para trabalhar como uma forma de castigo. Sally começa a costurar estrelas, e o mago gostou do trabalho de Sally, então ele dá outra oportunidade para ela contar a verdade para sua mãe, e o curta termina com um final feliz, claro. A busca começou em 2012, quando o usuário chamado Commodore Santa fez uma postagem no fórum da Bang.net sobre essa animação que assistiu nos anos 80, e que ele considera uma animação bem assustadora. E essa não foi a primeira postagem sobre o curta, há uma que foi postada em 2002 por Michael Howen,
e as informações se batiam muito com as de Commander Santa. E foi após a postagem de Commander Santa que começou uma pesquisa. Até em 2017, o usuário da Lost Media Wiki chamado de Nitrate Nerd esbarrou em um link do YouTube no site Roadcat. E na verdade ele estava à procura de um filme educacional nomeado de O Feiticeiro. Então, por curiosidade, ele acessou o link do YouTube. E lá estava ele, encontrado no canal da própria Art and Animation Studio. Sim, o estúdio que criou a animação para começo de história. E o curta foi mostrado para Commander Santa. Ele confirmou que esse era o curta que ele assistiu na infância. Super Mario 64 2. Esse jogo seria uma continuação de Super Mario 64, lançado para o Nintendo 64, um jogo que fez muito sucesso nos anos 90, e o primeiro jogo em 3D da franquia Super Mario. A continuação de Super Mario 64 teria os mesmos gráficos e a mesma jogabilidade, e seria lançado em 1999 para o periférico do Nintendo 64, o 64 Disk Drive, que suporta a entrada de discos ao invés de cartuchos, que o console original tinha, que foi um dos maiores fracassos da Nintendo, e já que a empresa estava ciente de que o periférico do console iria fracassar por causa do atraso da produção e por sair poucos jogos para o 64 Disk Drive, ele nunca chegou nos Estados Unidos e na Europa, foi apenas vendido no Japão, e em 2001 a Nintendo anunciou que o periférico foi descontinuado e vários jogos propostos foram cancelados, e entre eles o Super Mario 64 2, uma continuação de Super Mario 64, que seria lançado em disco. O jogo teria o Luigi, irmão do Mario, como personagem jogável, e o Yoshi montável, que havia aparecido em Super Mario World, lançado para o Super Nintendo, e supostamente teria power-ups, utilizado em jogos 2D do Mario, como o primeiro Super Mario Bros., Super Mario Bros 3 e Super Mario World. Seria muito legal para a época, mas infelizmente o jogo nunca foi lançado. Episódios perdidos de Doctor Who. Esse tópico se refere aos episódios perdidos da série Doctor Who, e são vários episódios perdidos desta série, e até hoje tem muitas gravações de episódios que estão perdidas. Os videotapes destruídos foram lançados em livros e alguns foram animados para serem disponibilizados em DVD. Entre 1963 e 1978, a BBC havia destruído os videotapes dos episódios da série porque a política de armazenamento do canal havia mudado. E essa nova regra não só afetou a série de Doctor Who, mas também outras séries britânicas que passavam na BBC também haviam sofrido com isso. Em 2005 a série tinha voltado, com novas histórias, mas mesmo assim, os fãs da série ainda procuram pelos episódios perdidos da série original, que foram destruídos. Mickey Mouse in Vietnam. O short subjective mais conhecido como Mickey Mouse no Vietnã é um curta animado de 1968. O objetivo do curta era para protestar contra a Guerra do Vietnã, que ocorreu entre 1955 a 1975. A guerra durou 20 anos. A animação mostra o Mickey, que naquela época era o personagem mais famoso e conhecido do mundo, que passa por um outdoor que diz para se juntar no exército para combater a Guerra do Vietnã. Mickey então se junta no exército, é levado por um navio para o local da guerra, o Vietnã, e leva um tiro na cabeça e morre. As cópias do curta nunca foram vendidas e ficou perdido por 45 anos. Até que em 2013 foi revelado para o mundo uma pequena animação de 1 minuto do Mickey Mouse no Vietnã, publicada aqui no YouTube, mas dias depois o vídeo foi apagado pelo uploader original. Mas isso não foi uma preocupação para os internautas, pois já tinham usuários que salvaram o vídeo e carregaram no YouTube. Mas em 2013, muitas pessoas ficaram em dúvida se o vídeo era mudo ou tinha alguma trilha sonora. Até que em 2018 esse usuário do YouTube carregou o curta animado com a trilha sonora original. Mas infelizmente eu não vou mostrar ele porque o curta tem direitos autorais. Food Fight, versão original. Food Fight é considerado um dos, se não o maior fiasco dos filmes animados já feitos em toda a história. Isso porque a animação é horrível, a história não faz o menor sentido e também tem muitas propagandas de produtos reais.
A animação foi produzida pela Treeshow Animation Studios, e a trama do filme é sobre um mercado que, quando fecha, os personagens que vivem lá ganham vidas. Food Fight é um Toy Story, que ao invés de se passar em uma casa, como mostra nos filmes, aí o filme se passa em um supermercado. O filme foi gerado por computação gráfica, mas o que é a computação gráfica, você se pergunta? Aqui vou eu. A computação gráfica é uma área de computação onde você pode recriar o mundo real em uma forma de arte. A computação gráfica é aplicada e muito utilizada em várias áreas como arte visual, arquitetura, jogos, medicina, cinema e por aí vai. Esses são alguns exemplos de áreas onde a computação gráfica é utilizada. Voltando a falar do filme, Food Fight teve sua produção introduzida em 2002 e estava prevista para ser lançada no Natal de 2003. O filme tinha tudo para dar certo, tinha um orçamento de 65 milhões de dólares, equivalente a mais de 316 milhões de reais. Era uma grana absurda, contava com atores famosos para interpretar os personagens e o apoio de muitas empresas. Os críticos e investidores acharam que o filme iria ser um sucesso mundial, e alguns deles chegaram a falar que a Treeshow seria a próxima geração da Pixar, mas no final foi um desastre completo. Surgiu boatos na época de que os discos rígidos que continham o progresso do filme foram roubados, mas na verdade foram excluídos. A Treeshow juntou o que restou do filme e animou o resto. Teve vários adiamentos e só 10 anos mais tarde, em 2012, que o filme foi concluído, e foi um completo fracasso. E por muitos críticos, o filme ficou conhecido como o pior filme animado de todos os tempos. Mas e a versão inicial do filme? Bem, encontra-se perdido grande parte da versão inicial, mas você pode visualizar algumas animações da versão inicial na página da Lost Media Wiki. Agora vamos avançar para a segunda camada. Águas rasas. Toy Story Black Friday Reel. Toy Story de 1995, além de ser o primeiro filme animado em computador e em 3D da história, ele também é um dos filmes mais famosos da Pixar e de todos os tempos. Ele foi reprisado inúmeras vezes na sessão da tarde. Sempre vale a pena rever essa joia dos cinemas. Mas você sabia que Toy Story originalmente foi planejado para ser uma animação focada para o público adulto e não para o infantil? Pois é, e essa versão foi chamada de Black Friday Reel, ou em português, Carretel da Black Friday, ou até mesmo Carretel da Sexta-feira Negra. Quando a Disney começou a trabalhar com a Pixar no projeto, eles queriam que o filme fosse voltado para adultos e lançado pelo selo Touchstone Company. Esta versão inicial, apelidada de Black Friday Reel, era muito mais pesada do que conhecemos. Devido à falta de informações compartilhadas sobre essa versão original, não se sabe até que ponto ela foi desenvolvida antes de ser totalmente reescrita. No entanto, sabe-se que esta versão foi totalmente planejada e roteirizada. Quando os executivos da Disney analisaram o produto final, não ficaram nada entusiasmados e a exibição foi um fiasco. O incidente levou Roy Disney a perguntar a John Lasseter, fundador da Pixar: "Você nos ouviu seriamente?" Depois de essa ideia original fracassar, eles tiveram novas ideias para o filme, e o resto é história. Depois do sucesso absurdo de Toy Story, surgiu mais 3 sequências do filme: Toy Story 2, de 1999, Toy Story 3, de 2010, e Toy Story 4, que inclusive assisti no cinema em 2019, e foi muito incrível. Toy Story deu origem a uma nova geração de séries e filmes animados. O que a Pixar fez vai ficar na história. GTA 64. GTA é uma das minhas franquias de jogos favoritas. Cada videogame da franquia tem uma história diferente. Entre os jogos da franquia, o GTA San Andreas e o mais recente, lançado há 10 anos, o GTA V, são os meus jogos favoritos. No GTA San Andreas, você pode fazer muita coisa, como deixar o CJ musculoso ou gordo principalmente. E também tem uma história envolvendo o conflito de gangues.
Já no GTA V tem 3 protagonistas que gostam de cometer crimes e dependem dos roubos para conseguir o dinheiro. Apesar de a franquia ser muito controversa, por mostrar cenas de violência e coisas que eu não posso mostrar no YouTube, ela é muito jogada e muito elogiada até os dias de hoje. É muito fácil você encontrar vídeos de GTA no YouTube, mesmo que seu último título tenha sido lançado em 2013. Mas você sabia que o GTA foi planejado para ser um jogo de polícia e ladrão, onde você joga como um policial e precisa capturar criminosos? Dessa você não sabia, mas o GTA foi planejado para ser assim. E se fosse assim, o nome do jogo também seria diferente. Um dia, um funcionário da então BMG Interactive, porque nos anos 90 o nome da empresa nem era Rockstar, havia mexido no progresso do jogo e ao invés de o policial ser o principal personagem do jogo, o ladrão seria o personagem principal do jogo. O dono da BMG viu que o jogo foi alterado e achou que aquilo seria uma excelente ideia para o desenvolvimento do game. E foi aí que o GTA virou o que conhecemos até hoje. Mas lá pro final dos anos 90, o GTA era bem diferente do que conhecemos. Naquela época os jogos eram em 2D e a jogabilidade deles eram muito ruins. Foram lançados 3 títulos desse tipo: o GTA 1, GTA London 1969, uma expansão do primeiro GTA, que se passa em Londres, e o GTA 2, que é a melhor comparada com os dois games. Todas essas versões foram lançadas para o PlayStation 1 e para o Dreamcast, o último console da Sega. Mas e a Nintendo? Pois é, existe sim o GTA para os consoles da Nintendo, o GTA Advance para o Game Boy Advance, e é considerado o pior jogo da franquia GTA, por ele rodar muito mal e ter uma péssima jogabilidade. Mas eu não estou falando desse GTA, mas sim do GTA 64. Sim, foi planejada uma versão de GTA para o Nintendo 64. Ele teria a mesma jogabilidade que os primeiros títulos da franquia GTA, e foi chamado de GTA 64 simplesmente por ser uma versão de Nintendo 64. O jogo se passaria nas tradicionais cidades do GTA: Liberty City, inspirado em Nova York; Vice City, inspirado em Miami; e San Andreas, inspirado em São Francisco. O jogo até os dias de hoje se encontra completamente perdido, mas o que comprova a existência do jogo são 3 prints mostrados em revistas espanholas e italianas, mas infelizmente GTA 64 se encontra atualmente perdido. Drake e Josh piloto. Drake e Josh é uma das sitcoms mais famosas da história da Nickelodeon. Ela foi dirigida por Dan Schneider, que infelizmente terminou a carreira dele de forma medíocre, mas ele também fez muita história na Nick e mereceu muito. A série estreou no mundo no ano de 2004, mas teve o episódio piloto lançado em 2002, apresentando todos os personagens. Nesse episódio piloto, foi apresentado Walter Nichols, pai de Josh, interpretado pelo falecido Stephen Furst. Depois da desistência de Furst, Schneider precisou contratar Jonathan Goldstein para substituir Furst, que não estava disponível para futuros episódios. Nos anos 2000, o piloto permaneceu como um grande mistério. Em 18 de maio de 2009, Schneider vazou uma suposta cena do piloto em que mostra Stephen Furst no Twitter, mas logo em seguida o vídeo foi privatizado. Em 16 de abril de 2022, 13 anos depois, Schneider tornou o vídeo público, e provavelmente para comemorar 20 anos do piloto, mas de novo, ele privatizou o vídeo. Nessa cena de piloto vazado mostra Drake e Walter jogando basquete na sala de casa e só. Ainda o piloto está parcialmente perdido. Episódio 847. Esse é o episódio mais polêmico de Vila Sésamo. No dia 10 de fevereiro de 1976, foi exibido o episódio 847 de Vila Sésamo. Era a primeira e única exibição desse episódio. Esse episódio traumatizou muitas crianças que assistiram a ele, e a maioria delas ficaram noites sem dormir, pois a bruxa que foi apresentada no episódio era assustadora o suficiente para uma criança ficar traumatizada. Margaret Hamilton, que ficou mundialmente famosa ao interpretar a bruxa má do Oeste no filme O Mágico de Oz de 1939, foi chamada em 1976 para uma participação especial em um episódio de Vila Sésamo, mesmo depois de ter feito sucesso há quase 40 anos antes.
A tentativa era de ganhar muita audiência para o show com a participação de Margaret. Isso só se tornou uma dor de cabeça para a então Children's Television Workshop, que hoje é chamado de Sesame Workshop, uma organização sem fins lucrativos responsável pela produção de Vila Sésamo. Após o fracasso, o episódio foi ao ar novamente como uma experiência de as crianças assistirem com os pais. Resultado final: reclamação de muitos pais ao episódio. Ele ficou perdido por mais de 40 anos, pois ele foi banido. E recentemente, em 2022, foi vazado o episódio completo. As pessoas aproveitaram e fizeram cópias do episódio antes que seja tarde demais. E hoje, você consegue encontrar ele com facilidade. Sailor Moth, versão sem censura. O episódio Boca de Marinheiro de Bob Esponja saiu em 2001 e ele é bem curioso. Quando criança, a primeira vez que assisti esse episódio, o Bob Esponja, quando conversava com Patrick e seu siriquejo, ele às vezes imitava um golfinho. E assistindo ao episódio, eu descobri que não só o Bob Esponja, mas também Patrick e siriquejo estavam xingando com palavrões, e eles foram censurados com a voz de um golfinho. O episódio gira em torno de Bob Esponja e Patrick xingando um ao outro com palavrões. Quando eles foram ao Siri Cascudo, eles falaram diversos palavrões que os clientes escutaram de um alto-falante. Seu siriquejo chamou a atenção dos dois, e eles prometeram não falar nenhum dos 13 palavrões. Bob e Patrick foram à casa do abacaxi para jogar um tabuleiro, mas Bob Esponja dá azar e perde. Com raiva, ele diz um palavrão, então Patrick foi denunciar ao seu siriquejo. Siriquejo castiga os dois, pois Patrick também havia falado um dos 13 palavrões, e manda Bob e Patrick pintar o Siri Cascudo inteiro. Seu siriquejo tropeça em uma pedra, e com dor, ele diz todos os 13 palavrões. Bob Esponja e Patrick suspiraram e foram denunciar seu siriquejo à mãe dele. Na tentativa de contar tudo para a mãe do siriquejo, os três acabaram falando palavrões e a senhora siriquejo pune eles e pede para pintar a casa toda. Os dubladores do episódio acharam complicado colocar voz de golfinho nos diálogos, então eles perguntaram aos diretores da Nick se podiam realmente usar palavrões e depois censurá-los com voz de golfinho, e foi aceito. A dublagem original hoje se encontra enterrada no abismo dos arquivos da Nickelodeon e nunca foi apresentada ao mundo, e provavelmente foi excluída dos arquivos da empresa. As Profundezas. Shrek de Chris Farley. Shrek é a animação de maior sucesso da DreamWorks, sempre vale a pena rever essa incrível animação. Mas inicialmente Shrek não seria o personagem que conhecemos, aquele que gosta de ajudar as pessoas, fazer amigos e que queria se tornar um cavaleiro. E sim é apenas um personagem que se contenta em assustar as pessoas. Essa versão do Shrek tem até uma aparência muito diferente do Shrek que conhecemos. E essa versão do Shrek é conhecida como Shrek de Chris Farley. Chris Farley nasceu no dia 15 de fevereiro de 1964, na cidade de Madison, Wisconsin, nos Estados Unidos. Quando mais jovem, Farley era uma criança muito feliz e era o brincalhão na sala de aula, e no acampamento de verão era um conselheiro popular. Ele frequentou a Universidade de Marquette, em Wisconsin, e se graduou com licenciatura em comunicação e teatro. Farley ficou conhecido por ser um comediante muito famoso e participar de vários programas de televisão. Durante os anos 90, seu grande talento chamou a atenção da DreamWorks, que logo em seguida o contratou. Ele foi chamado para dublar o Shrek no filme que estava para lançar. Ele gravou 90% do áudio, só faltava 10%. Mas a overdose interrompeu a vida de Farley em 18 de dezembro de 1997. E foi chamado Mike Myers para substituir Farley, e depois o Shrek mudou por completo, mas a história do filme continuava a mesma. Grande parte da dublagem do Shrek de Chris Farley foi jogada fora, e apenas 2 minutos do áudio está disponível. Super Smash Bros. Slamfest 99. Essa Lost Media tem muitos detalhes. Dá pra fazer um vídeo dedicado apenas a esta Lost Media, mas eu vou resumir sobre essa transmissão perdida. Super Smash Bros. Slamfest 99 ou apenas Slamfest 99 foi um show de TV criado pela Nintendo para promover o Super Smash Bros.
que se tornou um sucesso do Nintendo 64 mais tarde. Esse evento promocional ocorreu em 24 de abril de 1999, no parque temático MGM Grand Adventures, em Las Vegas, nos Estados Unidos. O show apresenta Mario, Donkey Kong, Yoshi e Pikachu. Eles tinham que lutar entre si, mas todos acabam nocauteados e a luta termina com a vitória de todos os participantes, ou seja, resultou em empate. Também a Nintendo divulgou antes do show comerciais para promover o videogame. Está disponível a versão norte-americana, a versão em espanhol latino-americana, a versão francesa e a versão sueca do comercial. Esse comercial ajudou muito a promover o game, que se tornou um sucesso mundial mais tarde. O show Slamfest 99, que é um evento curioso, teve sua transmissão em 1999 e ela não foi bem preservada e se encontra perdida até os dias de hoje. Em 2014, começou a surgir evidências de que o show existiu sim, e foram descobertas imagens desse show no site Zelda 64 Planet, só que tinham poucas imagens e eram de baixa qualidade. Em 14 de fevereiro de 2023, mais fotos digitalizadas de Ed Espinosa foram divulgadas online. Eles revelam pontos de vista alternativos da luta, as cabines de demonstração do Super Smash Bros. E fotos da multidão. GTA 3 para Game Boy Advance. Após o lançamento de GTA 3, a Destination Software planejou uma versão de GTA 3 para o Game Boy Advance. Estava prevista para ser lançada em 2003 e estava sendo desenvolvida pela Crawfish Interactive. Essa versão estava sendo desenvolvida pela Destination e a Crawfish. No entanto, durante a produção do jogo, a Crawfish havia fechado e demitiu todos os funcionários, pois as editoras não estavam pagando a Crawfish para lançar títulos finalizados. Depois que a empresa fechou, a Rockstar entregou o progresso do game para a Digital Eclipse, e a Destination acabou perdendo os direitos de GTA 3 de Game Boy Advance. A Digital Eclipse alterou o jogo por completo e desenvolveu uma nova versão top-down de GTA 3 que foi chamada de GTA Advance, aquele videogame que foi citado no vídeo anteriormente. No ano de 2016, PTO Online divulgou os protótipos de GTA 3 de Game Boy Advance para comprovar que o game sim existiu e estava em desenvolvimento antes de ser cancelado. South Park episódio 200 e 201. South Park é uma série animada conhecida por fazer piadas e sátiras com celebridades do mundo, mas tem vezes que essa série vai longe demais e acaba se envolvendo em controvérsias. Um exemplo disso são os episódios 200 e 201 da série lançados no ano de 2010. Esses dois episódios formam um arco de uma história sobre Tom Cruise e outras celebridades planejando acabar com South Park. As celebridades querem extrair gosma de Maomé, o fundador do islamismo, porque ele é a única celebridade que não pode ser ridicularizada e, portanto, torna-se intocável. Pelo motivo de a história do arco ser focada em Maomé, grupos islâmicos radicais ameaçaram acabar com os criadores de South Park, Trey Parker e Matt Stone. O islamismo é conhecido como uma religião que não leva as coisas na brincadeira e de muito respeito, e para eles ridicularizar uma figura importante do islamismo é uma grande falta de respeito. Por esse motivo, os criadores censuraram palavrões do episódio 200 e censuraram Maomé, qualquer referência a ele e o discurso de Kylie no episódio 201. O episódio Super Best Friends também foi banido pela aparição do profeta do islamismo. Os episódios foram descobertos no 4chan e muitas pessoas aproveitaram e fizeram cópias do episódio. E hoje você consegue encontrá-los por completo, mas sem a aparição de Maomé. Abismo. O Kaiser. Essa é uma Lost Media bem interessante, pois não se trata de apenas uma animação brasileira, e sim a primeira animação brasileira autônoma produzida. Nos cinemas brasileiros já existiam vinhetas animadas, mas o Kaiser é considerado a primeira animação autônoma produzida.
O curta estreou em 22 de janeiro de 1917, criado por Álvaro Martins, conhecido como Sete. Chegou no Cine Pacheco e foi fechado em 1999 no Rio de Janeiro. O curta apresenta o rei Guilherme II da Prússia, atual Alemanha, colocando sobre o globo um capacete que representava a conquista da terra. Em seguida, o globo cresce e engole o líder alemão. Para quem não sabe, Guilherme II foi o rei, ou em alemão Kaiser da Prússia, até o fim da Primeira Guerra, e o curta-metragem estreou nos cinemas durante a Primeira Guerra, e o filme tem como objetivo principal ridicularizar Guilherme II por querer conquistar o planeta, que no fim não deu certo. O Kaiser, com o passar dos anos, não foi bem preservado e se perdeu para sempre, e só resta essa imagem que comprova a existência do curta. The Mask 2. Após o sucesso absurdo do filme O Máscara, foi planejado uma continuação do filme com Jim Carrey interpretando O Máscara novamente, mas Carrey deixou claro que não iria participar do segundo filme, pois ele não queria fazer O Máscara duas vezes, mesmo com a proposta salarial de absurdos $10 milhões. Em 1995, a extinta revista de videogames Nintendo Power realizou um concurso onde o vencedor iria visitar o set de The Mask 2 e até seria um figurante. Nathan Hank foi o vencedor do concurso e foi contratado pela Nintendo Power depois que Carrey recusou o papel. Hank teve a opção de receber um pagamento em dinheiro, que era de $5 mil, ou esperar que o filme fosse feito no futuro, para que ele pudesse receber o prêmio originalmente planejado. Ele preferiu o dinheiro. Hank foi presenteado por inúmeros jogos da THQ, que faliu em 2013, uma jaqueta exclusiva do filme, que Hank infelizmente perdeu ao doar para um patrimônio de marca, e um telefonema de Leslie Swan, que dublou a Princesa Peach no game Super Mario 64. Existem 3 documentos que possuem direitos autorais. O primeiro afirma que Lance Casey, que também escreveu o filme O Filho do Máscara, que foi um grande fracasso, escreveu The Mask 2. O segundo afirma que o filme foi criado pela corporação cinematográfica Foss River. E o terceiro afirma que o documento afirma que as alterações, revisões, exclusões e acréscimos ao filme foram feitos por Lance Casey, com um trabalho feito sob encomenda para Catcha Motion Picture Corporation, e que os rascunhos do roteiro foram escritos por David Pollock e Elias Davis. O documento também afirma que o filme foi baseado no roteiro Mask 2 escrito por Chuck Russell, embora isso seja provavelmente um erro, considerando que Chuck Russell escreveu o primeiro filme. Infelizmente, as mídias do filme estão perdidas e será quase impossível encontrá-las. Minecraft Beta. O videogame Minecraft é o mais jogado de todos os tempos. Ele foi desenvolvido pelo sueco Marcus Persson, conhecido como Notch, que também é o cofundador da Mojang ao lado de Jacob Porser e Carl Mani. O game foi lançado em 2011, mas Notch desenvolveu uma versão beta de Minecraft em 2009, no mesmo ano em que a Mojang foi fundada. Essa versão beta tem muitas versões que eu até perdi a conta. Muitas delas foram encontradas, estão parcialmente encontradas, perdidas e tem até algumas que não têm sua existência confirmada. Dumbo 2. O filme animado Dumbo, lançado em 1941, foi um grande sucesso das animações da Disney, apesar de ele ser bem controverso pelo fato de que o filme ridicularizou pessoas de outras cores. Foi planejada a continuação do filme depois de 60 anos. Em 2001, ele foi adiado, mas em 2006, o filme foi cancelado após John Lasseter ser anunciado como o novo diretor de animação da Disney. A mídia restante que comprova a existência do filme é um storyboard de 2001 planejado para o filme. Chicken Little 2. Essa seria uma continuação do filme animado Chicken Little de 2005, mas a ideia do segundo filme foi descartada.
O filme cancelado foi mencionado pela primeira vez no livro Chicken Little, A Guia Essencial, escrito por Dorling Kindersley, publicado também em 2005 para promover o filme que tinha acabado de lançar. Em entrevista a Todd Carter, que contribuiu para a história do filme, ele alegou que a produção do filme estava indo muito bem, mas ele acredita que os executivos estavam com medo de que o filme faria um desempenho muito ruim. Existem 2 storyboards que comprovam que o filme estava em desenvolvimento, e só, ele continua parcialmente perdido até os dias de hoje. Chegamos ao fim de mais um vídeo, espero que tenham gostado do conteúdo de hoje, pois isso me ajuda muito a trazer mais vídeos desse tipo. E até a próxima!